Pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é Lucas Gimenez e conforme combinado, hoje eu vou passar com vocês a parte de atividades complementares. Muitos alunos me perguntam o que seriam as atividades complementares. As atividades complementares, conforme a faculdade ou outras universidades, são atividades que executa que o aluno ou solicite que o aluno faça alguma coisa além da faculdade que ele estuda. E isso acaba criando um vínculo com as horas em relação ao que o aluno tem com a faculdade. Supondo se uma faculdade for de 3 anos, se não fossem as atividades complementares, as horas que ela representa perante ao MEC, esse curso seria de maior duração. Então essas atividades ela ajuda na redução do tempo de formação, na verdade, do aluno, né? Então, o que seria atividades complementares? É tudo aquilo que é além do que o aluno faz fora a faculdade. Tá, então, Lucas, eu posso fazer qualquer coisa? Sim e não. O porquê eu falo sim? Eu posso fazer desde leitura, posso fazer de filme, posso fazer de show, posso de teatro, artigo, revista, palestra, cursos da empresa ou dando palestras. O que eu não posso fazer, é o principal ponto que vocês têm que ter na cabeça de vocês, é que eu não posso passar as atividades lançar nos sistemas atividades que são antes do período de matrícula. Eu tenho que sempre lançar as atividades e fazer as atividades a partir do período de matrícula, tá? Então, para consultar quantas horas que vocês precisam fazer, tá aqui em AVA, né? Vou clicar em AVA, vem em comunidades. Em comunidades, entra na comunidade do curso de vocês e aqui vai ter a parte de atividades complementares, o manual. Tem toda a parte do manual falando por hora, quantas horas é cada curso, por exemplo, carga horária de ciências biológicas, são 200 horas e tal. Cada curso tem a sua quantidade de horas. Primeiro dica que a gente pode dar, essas horas não é por bimestre. Essas horas seriam para todo o decorrer do curso que vocês estão fazendo. Minha faculdade são 2 anos, então a minha quantidade de horas então é liquidada nesses 2 anos. Supondo que eu estou fazendo o curso de geografia, supondo que esse curso seja de 3 anos, então eu tenho que fazer em um ano 100 horas e no outro ano 100 horas? Pode-se dizer que sim? Ou posso fazer 200 horas no último ano? Pode. Só que o que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer uma única coisa. Por exemplo, eu quero dedicar essas 200 horas apenas a filmes. Eu tenho que liquidar essas horas em outras atividades, como música, assistir seriado, ler algum artigo, ler algum livro, tá? Então posso fazer. Só que uma coisa que eu peço muito atenção para vocês, quando eu for falar de filme, eu tenho que tomar cuidado em relação ao tipo do filme, o que ele seria. Por exemplo, a maioria dos filmes ela é baseada em uma ficção, certo? Só que o que acontece? Se eu for pensar nesse lado, eu não poderia fazer de filme. A gente tem que pensar a partir do momento que quando for fazer de um filme, exista essa ficção a possibilidade de existir. Que exista na possibilidade do nosso cotidiano, na nossa vida. Então, por exemplo, se eu for dar um exemplo claro aqui, A Culpa é das Estrelas. Eu poderia fazer desse filme? Sim, eu posso. Qual a possibilidade de 2 jovens se apaixonarem depois de um tratamento de câncer? Ou Poderoso Chefão? Qual a possibilidade de o Estado parar o país, né, parar de ter consumo de bebida alcoólica e começar a ter tráfico de bebida? A gente já tem isso com o tráfico de drogas. Então bebida aconteceria. O Diabo Veste Prada, entre outros. Só que eu não posso fazer de filme que a ficção não seja possível ainda, ou não seja possível. Por exemplo, Velozes e Furiosos. Qual a possibilidade de um cara pular de um lado para o outro de uma ponte? Não tem como. Ou Star Wars, Os Vingadores, todos esses filmes. Então, toda vez que eu for fazer em relação a um filme, a um livro, eu tenho que tomar cuidado com isso. E sempre uma dica que eu dou para vocês. Quando for fazer essa atividade complementar,
vocês façam relacionando uma matéria que vocês estão assistindo, estão vendo naquele período. Supondo, eu estou vendo gerenciamento de pessoas. Pô, vou lá e faço O Diabo Veste Prada. Poxa, a atriz, ela passa a ter problemas em relação junto à sua chefe, que ela começa a extrapolar tipos de pedidos, que ela começa a ter, só porque ela é dona da revista ou do negócio de moda que ela tem lá, ela acaba influenciando em todas as decisões das pessoas, não deixa as pessoas terem comunicação interna, postura, um monte de coisa. Então eu começo a fazer em relação a filmes. Vou fazer contabilidade, Moneyball, ou tem vários. Não preciso só relacionar a matéria. Eu tenho que pegar aquilo que eu entendi do filme e tentar relacionar a uma matéria. Fica mais fácil? Mais fácil. E como que eu faço? É uma resenha, um resumo de no máximo 20 linhas. E aí você vai vir aqui, atividades complementares, vai selecionar o tipo. O tipo, se eu for lá no meu aqui no meu manual, ele vai falando quanto vale. Uma leitura, 10 horas, participação de fórum, 10 horas, brinquedoteca, 20 horas. Eu vou lá e vejo quanto que eu tenho. Lanço aqui, né, o tipo de atividade, coloco aqui o resumo, e aqui eu anexo a imagem. Por exemplo, eu fiz O Diabo Veste Prada. Se eu vim aqui colocar imagens Diabo Veste Prada, capa filme, no Google, e vou lá, pego essa capa, faço o download e anexo aqui. E dou enviar. Ele vai me gerar um número aqui embaixo. Quando gerar o número, ele vai para o polo. E eu preciso autenticar esse número junto ao polo para poder ser submetido lá na Unip para ter a correção. Não preciso fazer e lá validar no polo. Eu posso fazer vários, imprimo todos eles, né, as numerações, e vou até o polo para fazer essa autenticação. Possa ser, ou né, junto com a parte quando a gente está falando aqui do Covid, essas validações podem acontecer que possa ser pelo telefone, mas liguem antes no polo só para validar, converse com o pessoal do administrativo. Uma outra coisa importantíssima que vocês precisam se atentar. Lembra que eu falei que tinha até o final do curso para vocês lançarem as quantidades de horas do seu curso da atividade complementar? Então, quando a gente fala do calendário, ele vai aparecer lá data de abertura e data de fechamento das atividades complementares. Pessoal, isso é um lembrete para vocês. Por que eu falo isso? Qualquer atividade complementar pode ser postada desde o início do seu período de estudo. A gente fala que tem que ser lançada todas essas horas até um mês antes de você concluir o curso. Então, assim, o período, a data que tem lá no calendário, nada mais é que é para vocês lembrarem que existe atividades complementares que precisam ser realizadas. Porém, não preciso falar assim, meu Deus, abriu a data hoje, fecha daqui 10 dias, preciso fazer 20 horas, preciso fazer 50 horas. Não. Vocês têm do início do curso até um mês antes, 2 meses antes da sua conclusão para finalizar. Tá ok? Bom, próximo vídeo que eu for fazer, pessoal, vou conversar sobre secretaria virtual e atendimento, tá ok? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.